Olá, Vamos lá. pessoal! Bem-vindos a mais um Conversas que Revolucionam, esse nosso projeto tão querido que começou no presencial, devido à pandemia, tá continuando aqui online, sempre trazendo assuntos interessantes com pessoas muito bacanas. E hoje eu tenho o prazer de receber a Luciana, a gente vai falar sobre um assunto muito legal, muito especial. E Lu, muito obrigada por estar aqui. É um prazer poder te receber. Te apresenta rapidamente e a gente já começa a conversar. Tá, eu primeiro estou super feliz, né, Liz, de estar aqui, que a gente já tem mais conversado há tanto tempo, né? E então, muito obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga, né, recém-formada, me formei agora em janeiro, mas a minha primeira graduação foi em jornalismo. Então, assim, quando eu me formei agora, eu já vinha de uma experiência de carreira, né? Então, desde o início que eu comecei a faculdade de psicologia, foi bem diferente lá de quando eu comecei jornalismo. Porque dentro da psicologia, eu já iniciei sabendo com que eu queria trabalhar. E eu queria muito trabalhar sobre o tema que a gente vai falar hoje, né? Que é sobre morte e sobre luto. Então, desde o início da faculdade, apesar de eu estar formada há pouco tempo, mas né, o curso de psicologia são 5 anos, eu comecei a estudar e a trabalhar com essa temática. Então, Ai, mais ou menos bacana. isso. Legal. E aí, assim, é tão difícil a gente ver alguém falando com leveza sobre a morte, né? Por que que se fala tão pouco É, sobre a morte, já que ela vai nos encontrar a todos, né? Por que que se fala tão é, é, pouco sobre isso? é a única certeza, né? Eu sempre falo, assim, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. E é muito engraçado, assim, engraçado no sentido interessante, que a gente realmente não fala sobre a morte. E aí é algo que eu não sei se é porque é um assunto do meu interesse, que parece que isso está começando a mudar um pouquinho, né? Mas a gente não fala sobre porque é um assunto super tabu, né? E tem às vezes, né, Liz, aquela quase superstição assim em volta do tema. E se eu falar sobre a morte, eu vou atrair a morte, o que não é verdade, né? Porque aí eu me ponho de exemplo, assim, eu gosto muito de falar sobre o assunto há muito tempo, estou aqui bem viva. Mas assim, a gente tem essa dificuldade porque uh, posso te dar várias respostas diferentes, assim, de diferentes visões. Mas acho que a gente entra numa questão até meio filosófica, assim, né? A morte é uma das poucas experiências da vida do homem que vai acontecer em algum momento, mas que a gente não tem relatos, assim. Eu não morro e depois eu volto para dizer como é que foi. Né? Eu não morro assim, vou ali morrer 10 dias e vou voltar. Sim. Apesar de a gente saber, né, que existem religiões, existem crenças, e dentro, eu acho que dentro deste ambiente religioso se fala mais sobre a morte, são questões de fé, né, questões de crenças religiosas, que eu acho que elas são super válidas, né, elas ajudam muito a gente a entender um pouco, ou a se confortar um pouco sobre esse tema, mas concretamente, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe, não tem isso. Isso gera angústia, isso Sim. gera medo, né? Isso gera desconforto. Então, para algumas pessoas, evitar se falar sobre o assunto é como se isso não existisse, assim. Né? Por que eu vou falar sobre isso? Porque né, não quero pensar sobre, não quero atrair, não quero, enfim, vai empurrando meio com a barriga, assim, Pois né? é, mas daí quando essas pessoas passam por uma situação de morte, de perder alguém próximo, Tá. o tombo é maior, não é? O tom, então, é este o ponto, né? Não falar não faz que não aconteça. Vai acontecer. Em algum momento da nossa vida, né? A gente vai morrer ou a gente vai perder alguém que a gente ama muito. Sim. E aí não falar sobre, a gente começa a perceber que é muito mais prejudicial. Né? Se alguém Claro. acha que, eu vou falar sobre a morte, eu vou ficar deprimido, eu vou ficar triste, eu não vou querer mais falar, fazer nada, é bem pelo contrário. E esses dias eu até estava lendo um post assim de uma advogada que eu gosto bastante, e ela estava falando que ela é especialista em diretivas antecipadas de vontade, né, de se falar sobre a morte. E ela estava falando, né, que não parece ter muitos benefícios a gente não falar sobre este assunto,
Porque, assim, quando a gente adoece, por exemplo, se tu nunca falou sobre teu fim de vida, as pessoas não vão saber o que que tu quer que façam com o teu processo de adoecimento, né? Claro. Então, assim, se acontecer de tu morrer, tu quer ser cremado ou tu quer ser enterrado, Enterrado. né? Tu quer doar órgãos ou tu não quer doar órgãos? Como é que tu quer que seja o teu ritual de despedida, né? E aí, até questões dentro do hospital. Tu quer ser entubado ou tu não quer ser entubado, né? Essas questões, quando a gente traz para momentos que a gente está melhor, elas não são tão pesadas. Elas nos facilitam muito depois dos Para processos, tomar né? alguma decisão, né? Para tomar decisões, para os procedimentos serem adequados às nossas vontades, para as coisas serem pensadas com tranquilidade e evitar que outros sofrimentos aconteçam também. Porque a morte é burocrática, né? Quando a gente morre, tem todas as questões burocráticas de contratar serviço funerário, de pensar em inventário, de divisão de bens, se tiver, né? Isso tudo é super desgastante. Então, se organizar antecipadamente é um cuidado também com a gente, com as pessoas que a gente ama, né? De deixar as coisas prontas, digamos, né? E quando a gente traz isso mais cedo, né, a gente pode conversar sobre isso de um jeito mais confortável, sem pressa, sem medos, tanto assim, a gente pode refletir, eu nunca pensei sobre doar órgãos, por exemplo. Tem tempo de pensar, eu posso pensar se eu quero ou não, né? Eu posso pensar se eu quero ser entubado ou não. Então, trazer essa conversa para um momento mais tranquilo da nossa vida é preventivo, sabe? Eu quase digo assim, né? E a gente não fala também, né, Lizzie, porque assim, o meu trabalho de conclusão, o tema foi sobre educação para a morte, né? Então, o que eu queria pesquisar era se a gente trouxesse realmente essa questão da temática da morte desde cedo da nossa vida, se isso era benéfico, assim, e qual seria o papel da psicologia dentro dessa temática, assim, de trazer esse tema para a roda de conversa, né? E aí, claro, entre todas as pesquisas que eu fui encontrando, que eu fui lendo, não tinha nenhuma que falasse não vamos falar sobre a morte. Não vamos falar porque falar sobre é ruim. Muito pelo contrário, né? Fui lendo e fui vendo que tem países tipo Taiwan que tem no currículo base de educação, assim, da escola, né? Desde os pequenininhos, educação para a morte, né? Que se fala com as crianças sobre a morte. E daí esse também é um grande tabu nosso, né? Que a gente não fala com as crianças sobre a morte. Porque acha que ela não... Né? Claro, né? A gente tem que cuidar muito quando a gente está falando com as crianças sobre a morte, porque cada criança, cada etapa, né, do desenvolvimento infantil vai ter uma capacidade de racionalizar diferente, não é como um adulto. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado de falar como é que mas às vezes a gente pensa assim, né, o que não é algo ruim, e não é uma culpa assim de pais ou cuidadores de falar, porque assim, por exemplo, né, as crianças perdem os avós. O vovô, a vovó virou estrelinha. Não é o mais adequado falar. A gente pode usar a palavra o vovô e a vovó, ou a vovó morreu, ele não vai mais voltar, mas a gente pode conversar com ele aqui dentro do nosso coração, ou enfim, usar palavras e jeitos dependendo do jeito daquela criança. Porque falar que virou estrelinha às vezes pode confundir, ou às vezes não, ou às vezes vai ser o jeito melhor daquela criança entender. É muito particular, né? Mas a importância é deixar que ela entenda que a vida, como a natureza, né, tem ciclos, né? Nasce, cresce, floresce, morre. Né? E a nossa vida é assim. E eu fico observando, assim, quando a gente vai eventualmente num velório, enfim, assim, eu fico pensando como é difícil para as pessoas conseguir se despedir, né? Porque são pessoas que a gente gosta, que a gente tem uma, sei lá, eu acho que uma visão até infantil de que as pessoas não vão embora, né? Que não vão morrer. E eu fico pensando também
Uma vez um amigo me falou assim, o fulano tá chorando porque ele sabe que depois que o pai morreu, o próximo é ele, né? Ah, Então, sabe, e é uma coisa mas assim, ainda assim, sendo piada, é uma coisa muito pesada. E uhum. como a gente faz, e por mais que a gente seja esclarecido, sabe, eu tenho um exemplo em mim, assim, eu sou espírita há 30 anos, trabalho no centro Aham. espírita. E quando eu descobri um problema no coração, agora em 2020, eu tive que encarar muito mais de perto essa questão da morte, porque talvez no procedimento que eu fizesse eu não voltasse. Uhum. Então, assim, foram várias, tanto que eu voltei imediatamente para minha terapia, que eu tinha dado uma pausa, que eu disse pra ela, eu não tô dando conta. Não tem como, Eu não tô é. dando conta, porque assim, aí a gente começa a pensar, capricorniana, pensa nas coisas práticas, né? Vou deixar a Duas, senha do. né? Duas Aham, capricornianas. deixar a senha do banco, vou deixar não sei mais o quê, Aham. vou deixar o que, que eu vou fazer, vou dizer onde é que tem dinheiro, vou fazer. E aí, quando a gente vê, eventualmente voltei do procedimento viva, né? E tá, eu gastei toda essa energia para nada. Daí tem mais um procedimento e tu tem que lidar com Aham. isso mais uma vez. Mas foi, olhando para trás, na hora não foi bom, né? Mas olhando para trás foi Sim. interessante, porque eu já tô mais do que da metade da minha vida, né? Então, Uhum. assim, é algo que eu preciso considerar, né? Aham. Eu preciso Sim. considerar. Então foi Muito. interessante, assim, mas assim, eu me vi como um laboratório nesse sentido, né? E alguém me perguntou, tá, mas tu é espírito? Como é que tu tem medo de morrer? Claro que eu tenho medo de morrer. Uhum. Óbvio que sim. Sim, Eu isso, não quero isso morrer não é agora. não é porque tu tem uma crença, né? E até eu Exato. mesmo, e aí também vou me usar como exemplo aqui, né, Elisa? Até eu, porque, ai, eu gosto muito de estudar o assunto, e Uhum. atendo muitos pacientes enlutados. Talvez alguém pense assim, então tá, quando perder alguém, Tudo certo. vai ser sossegado, assim, vai ser de boas. Não vai, Claro que não. não Claro que vai não. ser, né? Uhum. Não é porque a gente tem, assim, claro, eu talvez também, não sei. Eu vou saber usar outras ferramentas de uma forma Uhum. mais saudável para mim, né? Estudar sobre a morte me traz mais consciência do meu presente, Uhum. me ajuda a não postergar coisas que eu quero fazer e que são possíveis de fazer agora. Uhum. Tem uma coisa assim que eu tenho uma cachorrinha e eu adotei ela já bem velhinha. Uhum. E ela é o meu exercício diário de entender esse processo da nossa vida, Uhum. de perceber, porque eu sei que ela pode morrer a qualquer momento, eu adotei Sim. ela velhinha, então eu não sei exatamente a idade que ela tem, Uhum. e de como essa informação, ela pode me ser benéfica e não me deprimir, Sim. né? Acho que esse também é um ponto importante que a gente vê, porque assim, o que que eu uso sabendo disso? Eu vou aproveitar o melhor possível do tempo que eu tenho com ela, Claro. Claro. né? Assim, porque eu sei que daqui a pouco ela vai ficar doente, ela não vai ficar eu já vejo que a cada dia ela tá mais cansadinha, que ela dorme mais, que ela já tem Uhum. dificuldade de subir as escadas do meu prédio. Uhum. Então, sabendo disso, eu vou aproveitar o melhor possível do tempo que a gente tem Claro. juntas. E eu Uhum. tô dando um exemplo do meu bichinho, mas isso se estende para a vida das Para pessoas para qualquer muito. coisa. E aí a gente tem uma reação em cadeia, né, Lu? Porque assim, tipo, se eu não Uhum, lido bem com a morte, eu tenho medo de morrer e tenho medo das pessoas que estão próximas morram, etc, etc. Quando alguém próximo a mim perde alguém querido, eu não sei nem o que dizer, né? exatamente, sabe? Uhum. Eu fiz exatamente um post ontem sobre isso. Claro que Eu tu vi, pode eu queria te falar. trazer, assim, porque aquilo Aham. foi tão legal de ver, porque às vezes as pessoas não sabem, e em não sabendo o que Não dizer, sabem. dizem algumas bobagens que só pioram a Bobagens. situação, Exatamente. né? Eu sempre fico, eu gosto muito também de falar assim, como é que eu posso ajudar alguém que está em processo de luto, né? E aí a gente tem que ser tão cuidadoso. Primeiro, de olhar, não como a dor está em ti. Porque a Uhum, gente tem essa mania, né, de achar que o outro sente da mesma forma que a gente. E exato. não é a mesma forma. Uhum, Como o outro está se sentindo. É sobre o outro, não é sobre mim. claro, claro. Ah, isso tá sempre, até quando eu tô atendendo, eu sempre penso assim, não é sobre as minhas dores, é sobre a dor do outro. Então, em vez de a gente, eu acho que tem frases que a gente pode tentar evitar, pelo menos, Uhum,
Ai, vamos em frente, já deu tempo, chega. Quando mães que perdem bebês, ai, tu vai ter outro, tu é nova. Ou quando perde o bichinho, né, o cachorrinho, gato, enfim. Ai, compra outro depois. Primeiro as pessoas, os animais, eles não são substituíveis, né? A mulher, e eu acho que a gente entra também num assunto bem delicado quando é perda gestacional recente, assim, de semanas, né? Ai, nem era só um Tava no feto. Não, comecinho, tava só no tava no comecinho. comecinho. É super normal ali nos 3 primeiros meses. Não, mas é super Aham, normal, super. Não interessa se é normal ou não é normal, não interessa. Aquela mulher estava sendo mãe, não importa se claro. era uma semana de gestação ou 39, né? É. E aí é assim, ó, não existe régua para medir a dor. Uhum. Não existe, né? Então a gente tem que ter esse cuidado com as nossas falas. E eu sei que muitas vezes, a grande maioria das vezes, é na intenção de ajudar. Claro. Porque ver o outro sofrer nos incomoda, a gente não quer ver. Né? É igual aqueles experimentos que fazem com bebês, quando tu coloca um bebê, vários bebês juntos na mesma sala, um começa a chorar e os outros começam, porque é uma reação de empatia, né? A Sim. gente vai perdendo ao longo da vida, infelizmente. Uhum. Mas os bebês são muito empáticos, né, com a dor. Mas É. isso tá meio dentro da gente, assim. Então, a É, gente não e, quer ver a pessoa que a gente ama sofrer, e né? não é por mal, né? Eu lembro que quando Não é por mal, eu, é. eu perdi meu pai há 8 anos. E depois, foi muito impactante, né? Foi muito bacana eu saber. Eu nunca ia a velórios porque eu achava que Uhum. era um momento da família, que, né? Achei que não devia ir, mas eu também estava escondendo o meu receio Sim, de entrar um pouco mais em contato, né? claro. E quando o pai morreu, assim, a gente teve o carinho de tantos amigos, assim, e as pessoas às vezes iam assim, eu vim só te dar um abraço. E aquilo era tão importante, Uhum. assim, que eu prometi pra mim que eu não ia mais faltar aos velórios que eventualmente eu Aham. precisasse estar, porque assim, às vezes tu tem 30 minutos, mas aquilo já fez diferença pra pessoa, né? Muito, é. E só que aí, aquelas coisas do universo, né? Eu tive 5 amigos que perderam os pais nos 2 meses seguintes. Nossa. E aí eu fui em um e não consegui mais nos outros, porque estava muito recente, Tá. né? Então é interessante assim a gente ver e entender o teu limite, né? Da mesma forma que É, eu ouvi muito isso. Ah, eu já perdi meu pai também, é horrível, né? Não sei como é que foi pra ti, não sei como é que foi pra mim. é, E eu dizia isso, exata. eu já perdi meu pai. Eu sei o que que tu tá. Não, eu não sei o que tu tá Não sei. sentindo. A gente Eu nunca não sabe, sei. pode até porque assim, tu pode inclusive entre irmãos, cada um vai sentir diferente. É. Pode ser do mesmo pai, da mesma mãe. A Uhum. gente nunca sabe. Nunca sabe, só a pessoa que tá passando, né? Sim. Então, essas a gente tem que é um exercício bem de atenção mesmo da nossa fala e acho que o que não tem erro, né, para auxiliar alguém que está em processo de luto é perguntar. Tu quer que eu fique aqui contigo? Uhum. Né? Tu precisa de alguma coisa? E aí, né, Liz, assim, uma das coisas que eu sempre fico pensando, assim, é, que eu falei, né, que morrer é burocrático. Tem muita coisa para fazer. Pergunta se não quer ajuda, né? E aí não precisa Claro. ser para resolver as coisas burocráticas, mas é as coisas do dia a dia. Ir na farmácia, ir no super. Se essa pessoa tem filhos, quem é que tá levando e buscando esse filho na escola? Tu pode fazer isso? Uhum. Se tu pode, e aí também observar, né? Se observar, que eu acho que isso que tu te observou foi muito bacana, até onde eu também consigo ajudar? Claro. Será que eu consigo ajudar? Uhum. Né? Talvez eu também não esteja bem, não esteja no momento, e talvez me preservar também vai ser Claro. bem bom, e daqui a pouco, daqui 1, 2 meses, eu esteja mais fortalecido e consiga oferecer realmente uma ajuda. Não Claro. ajudas protocolares, né? Aquelas Uhum. que a gente É tem para isso. cumprir, né? O que a sociedade, o que é bem visto. Não, se eu não estou bem, Uhum. eu não estou bem, e daí eu vou dar um tempo, posso até dizer para essa pessoa, eu sinto muito pela tua perda, e eu não estou num momento muito bom, vou esperar um pouco me fortalecer, quando eu puder, assim, eu vou estar aqui contigo, Claro. né? Conta É mais comigo. honesto, né? É mais honesto com a gente e com a pessoa, né? Sim. Mas é bem difícil, assim. E eu vou puxar a piada que tu disse, que é o amigo que falou, O ai, próximo é sofreu tu. porque o próximo é tu, porque
quando a gente perde alguém, e aí quando a gente perde alguém, né, assim, vamos dizer, de família e tal, a morte também, e não necessariamente da família, né, mas de qualquer, assim, quando a gente perde alguém, a morte nos gera esse pensamento também, assim, que eu também vou morrer. Uhum, exato. Então, assim, eu também vou morrer. Te Eu dá achei que isso não ia uma... acontecer comigo. Sabe, assim, parecia tão... acontecer com o vizinho, não comigo, né? Então, também dá esse baque de realidade. Sim. E, e assim, quando eu acho que de uma forma mais forte, talvez, quando é com pessoas jovens, né? Uhum. E agora, né, com a pandemia, né, Lisa, a gente teve, assim, muito desse impacto, assim, e até nos mostrou o quanto a gente não sabe lidar com a morte, né? Acho Sim. que tem tanto... Uhum. Porque foram E eu perdas acho que para os dois repentinas, né? extremos, né, Lu? Eu acho que para os dois extremos. O primeiro, assim, de quase negligenciar isso, né? E o Isso, segundo, de aham, achar que um papel higiênico que tu não passou álcool vai te fazer ficar vai, doente e vai te fazer morrer. Né? isso, Então, assim, acho é, que tem os dois, eu vi e acompanhei os dois extremos, os né? extremos, Uhum. e eu acho que também outra coisa que dificultou muito foi não poder se despedir pessoalmente das pessoas, dos entes queridos, né, esse Uhum. afastamento, assim, então a gente vejo, assim, e aí eu como profissional, né, de quantas pessoas enlutadas estão chegando para pedir ajuda, né, Sim. porque também tem outra coisa importante que a gente tem que, quando a gente fala assim, né, em como que eu vou ajudar alguém em luto, não ajuda só nos primeiros meses. Porque nesses primeiros meses é onde a pessoa mais vai ter ajuda. É verdade. O difícil, Liz, é quando passa, assim, 6 meses, oito E meses, um os outros ano. esquecem, né? Tocam a vida, né? Os outros tocam a vida, porque Uhum. é o que vai acontecer, né? A É. vida vai Uhum. seguir. E aí fica mais difícil também de entender que a pessoa que perdeu ainda pode estar fazendo esse processo de luto, Porque é né? longo, né, Lu? Não é igual Porque para todo mundo, né? não é igual para todo mundo, porque quando esses dias chegou um paciente novo, ele perguntou assim: quando é que vai terminar? Quando é que esse meu processo vai terminar? Daí, claro, de forma muito tranquila e muito acolhedora, eu fui explicando assim para ele, né? E eu acho que é uma coisa que a gente tem que explicar para todo mundo, assim. O processo de luta ele tem um início, é a única coisa que a gente sabe. Eu não sei se ele termina, eu acho que ele não termina, tá? Sim. Mas isso não quer dizer, de forma alguma, que essa dor que tá super latente, que tá assim, aquela dor que, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir sair da cama hoje, ela Uhum. vai ser para sempre, né? A gente, e aí assim, não necessariamente só com terapia, mas com a vida, com a ajuda dos familiares, com a ajuda dos amigos, Uhum. a gente vai criando força, vai criando ferramentas para saber lidar melhor com essa nossa dor. Tem uma imagem que usa, assim, que usam normalmente para explicar, que eu acho que é bem bacana, que é uma bolinha, que às vezes. E aí, aqui, tipo, aqui tá o sentimento do luto, né? Uhum. E essa bolinha, assim, que tu perde alguém, ela tá super encostada Uhum. neste botão, melhor dizendo, que é o luto. Uhum. E aos poucos, essa bolinha ela vai diminuindo, mas ela vai andando aqui. Aí, às vezes, Uhum. ela bate ali na ferida. Então, a dor, não é que a dor vai diminuindo, a gente vai manejando melhor ela. Uhum. Às vezes vão ter dias, e aí quais dias? Dias de comemorativos, né? Sim. Aniversário de morte, aniversário do nascimento da pessoa que não está mais aqui, Sim. momentos marcantes da vida que esteve junto com essa pessoa. Provavelmente, talvez, e assim, super normal, não Claro. gosto muito dessa palavra, né? Porque o que é Sim, sim. normal, o que não é Uhum. normal? Super esperado, vamos usar essa palavra melhor, super É, esperado tu sabe que a dor que. volte. Mas é natural, né? A gente perdeu o pai no dia do ano novo. Então, assim, e ele gostava muito de fazer festa. Então, eu te digo que talvez esse último ano tenha sido o primeiro que a gente não tenha ficado triste a ponto de não Uhum, aproveitar, não, né? aproveitar. Claro, a gente lembrou e tudo mais, mas assim, então foram pelo menos 7 natais e ano novo que a gente estava muito mais impactado com a tristeza do que qualquer outra coisa.
Mas acho que é importante, assim, porque não dá também para esconder, né, Lu? Eu acho que esse é um ponto, né? Não. Quanto mais eu escondo, pior fica, né? Quanto menos a gente quer enxergar, Uhum, né? Porque isso também é um mecanismo de defesa nosso, né? De eu não vou olhar para essa minha dor e vou uhum, deixar ela de canto, assim, como se ela nunca existisse, mas ela alguma hora ela vai vir. Então, sim. assim, quanto mais cedo a gente olhar para ela, melhor vai ser, assim, porque mais ferramentas a gente vai construir para lidar com ela, né? Uhum, Porque se tu deixar ela de lado, ela tá lá de lado, mas ela tá claro, crescendo. mas tá, né? Uhum, Ela tá crescendo. E aí, quando ela vier, ela vai chegar bem maior, assim. Isso é uma das coisas que eu cuido muito, sabe? Quando chega uhum, alguém, assim, tipo, ai, é muito evitativo, muito difícil de entrar em contato com as emoções, né? Muito não, eu tô ocupando a minha cabeça o dia inteiro. É, não vou dizer que não pode, sabe? Às vezes até é bom para aqueles primeiros momentos, para tu dar um respiro, para tu te fortalecer e depois conseguir lidar com a situação mais de frente, né? sim, Mas a gente vai ter que abraçar essa situação em algum momento, né? claro. E assim, nem é todo mundo que precisa de terapia, né? Tem Uhum, pessoas que seguem bem, assim. sim, E aí, é até uma das coisas que eu acho que é bem importante a gente falar, né? Normalizar essa tristeza do luto. Ela faz parte da vida, porque às vezes claro, as pessoas chegam, meu Deus, eu tô muito triste, eu preciso de terapia, chega para uma avaliação e eu às vezes falo, não precisa de terapia, sim, é normal isso que tu está passando. Se tu uhum, quiser, vamos fazer terapia, talvez tenham outras coisas aí para a gente trabalhar, e uhum, é bom a gente ter alguém que nos ouça, que caminhe com a gente do lado, né? Porque nem sempre a gente tem fora, mas é da vida, né? É o claro, caminho da vida, assim. claro. É, eu acho que cada um vai achando formas, né? Aqui na nossa, nós somos três filhas, né? E Uhum. uma das coisas que a gente faz são pequenas homenagens e a gente brinca, né, de Ah, compartilhar uma com sim. a outra. Então, assim, uma das coisas que o pai mais gostava era comer um pedacinho de queijo brie com uma tacinha de vinho. Daí a gente às vezes fazia Ah, juntas e tal. gostoso. Então, sempre que eu tô com muita saudade, eu faço o mesmo prato e fico assim mentalmente lembrando das coisas boas para não Lembrando ficar dele. no sofrimento, né? É, E no dia do aniversário dele, eu tô sempre trabalhando, porque ele era a pessoa que mais me incentivava no trabalho. Então eu sempre faço isso, porque daí é uma coisa assim, eu esqueço, eu não fico triste o tempo todo, né? E sim. aí é uma forma de honrar. Então a gente vai achando alguns mecanismos, né, que permitem que a gente não sinta É. daquela forma tão doída, né? Exatamente. E eu acho que essa palavra assim, que tu usou também é bem bacana, né, de honrar as pessoas que se foram, Uhum, né? Porque agora eu li em algum dos livros que eu li, agora eu não sei exatamente aonde que eu li, mas é que a gente só morre quando a última pessoa que lembra da gente morre. E eu achei isso tão bonito, assim, né? uhum, Porque a gente vai continuar vivo enquanto alguém lembra da gente, enquanto alguém faz homenagens pra gente, nem que sejam essas pequenas homenagens, assim, né? E as pessoas mais próximas de mim ainda, eu ainda tenho meus pais vivos, mas meus avós paternos e maternos, a minha avó paterna, ela ainda tá viva, mas ela tem Alzheimer. Então, também é um processo de luto que a gente vive, né? Porque sim, isso também existe, a pessoa está viva, mas a gente perdeu muito dela já, né? claro. E eu tenho ótimas lembranças afetivas dos meus avós, assim, então volta e meia a gente fala deles, assim, e das minhas avós, muito essa minha avó, especialmente essa minha avó paterna que ainda está viva, né? Mas, enfim, ah, Essa é a do dentro da bolo? sua doença, Essa é a do essa é a do bolo? bolo. É, essa do bolo. Eu honro muito ela quando eu cozinho, Uhum, porque eu acho que eu tenho algumas coisas internalizadas que são heranças dela, né? uhum, E aí é essa aí de fazer bolo, de cozinhar, ela fazia muito doce, sabe? Ela sim. adorava fazer bolo, pão, bolacha, a gente chegava na casa dela, ela estava sempre feliz. Nunca vi ela, olha, eu não lembro de ver a minha avó triste. E isso para mim assim, enquanto eu estiver lembrando dela, ela vai Tá em estar ti. viva, né? Tá em ti. Tá em mim. Uhum. O meu.
o meu avô paterno, que já faleceu, ele teve câncer e foi um processo assim, bem difícil para toda a família, a perda dele, assim, ele sofreu bastante. Ele era muito da contabilidade, de fazer contas, de organizar as finanças, e eu também gosto disso, sabe, da parte, assim, então eu acho que é um pedacinho dele em mim, assim, né, então meu avô da mãe era super brincalhão, era uma pessoa que gostava de tomar uma cervejinha, então eu também, quando eu lembro dele, a mãe da minha mãe, que também teve Alzheimer, assim, então a gente teve processos aí, né, em casa bem difíceis. Ela era super vaidosa, adorava se arrumar, então eu lembro até quando eu era adolescente, ela era adolescente bem nada vaidosa, e ela era uma pessoa a avó que incentivava a se arrumar, sim, fazer as unhas, então esses cuidados eu sempre lembro dela, assim, que adorava fazer as suas caminhadas matinais e era super, super cuidadosa com ela mesma. Então, são coisas que eu vou carregando deles em mim, né? E que é E eu acho que é essa isso. forma de honra, né? Da história, né? Eu até eu ouvi uma palestra, eu não sei se tu já ouviu falar dele, que é o Rodrigo Luz. Já Não ouvi sei se tu já falar. falou, ele Não li é nada uma dele, mas pessoa, já ouvi falar. ele é excelente, assim, ele é um grande estudioso de processo de luto, ele é psicólogo, atende muito, nossa, ele é incrível, e ele trouxe muito isso, né, de honrar as pessoas que se foram nas pequenas coisas do nosso dia a dia, assim, né, de lembrar delas com carinho, né, de fazer coisas que talvez elas gostassem de fazer, de que isso vai dando uma aquecidinha no coração, Conforto, assim, né? Um conforto, que é um processo talvez que não fique tão dolorido, né? De que, claro, a gente vai ter saudade sempre, né? Enfim, vai ter vários aí processos dentro desse processo do luto, mas que são essas atitudes que a gente pode fazer por nós mesmos, assim, que talvez conforte um pouco, né? Sim. Acho que E uma pergunta, pensando assim na gente do dia a dia, fora a questão do luto com o outro, como é que a gente pode se preparar para morrê-lo? Ai, pois é, isso é uma coisa bem Como é que eu lido com importante de isso? se falar, né? Eu acho que uma das primeiras coisas, né, Lizzie, eu sei que tem muitas pessoas que não se sentem confortáveis de falar sobre a sua própria morte, né? É encontrar formas de iniciar os pensamentos e a conversa que não sejam tão desagradáveis assim. E aí é o quê? Autoconhecimento, tá? O que para ti talvez não seja tão desagradável? Começar a ver um filme, ouvir uma música, encontrar, e eu acho isso que tu está fazendo, sabe? Dar espaço para conversar sobre, extremamente importante. Porque a gente também não tem muitos espaços para falar sobre, né? Espaços informais, né? Dentro da própria academia já tem bem pouco espaço. Dentro da vida, menos ainda. Então, acho que a gente pode começar procurando. Tem uns encontros aqui, para quem é de Porto Alegre, né? E tem em outros estados, outras cidades do país também. É algo mundial até, que é o Café da Morte, assim, que é o Death Café. Que pessoas se encontram num café da cidade para falar sobre a morte, né? Então, isso também é um cuidado. Uma tarde agradável que tu vai conhecer pessoas e talvez pessoas que também tenham medo de falar sobre a sua própria morte. E tu saber que tu não é o único que tem medo, primeiro, acho que isso é bacana, né? Conforta. Ou que conforta, ou talvez, né? Daí, se tu te sente um pouco mais confortável, de poder conversar sobre, né? E pensar sobre questões burocráticas, eu acho que isso é algo importante da gente falar, a gente também se preparar para a nossa morte, e aí tem, né, essas diretivas antecipadas de vontade, que é um documento que tu pode fazer, tu não precisa de nenhum advogado, assim, até pode ter para te orientar, mas tu pode fazer esse documento, pode redigir ele, assinar tu pode até registrar em cartório se tu quiser, assim, mas ele já, teoricamente, ele já teria o seu valor legal, assim. A gente não tem nenhuma lei no Brasil, né, mas a gente tem, acho que tem algumas resoluções, eu não sei se é exatamente se fala resolução, do Conselho de Medicina,
que fala sobre essa importância do médico ouvir a vontade do paciente, né? Isso pode ser registrado em prontuário, se em algum momento tu for internado, né? As tuas vontades, né? O que que tu quer? E aí entra assim, o que que eu quero? Se eu adoecer, o que que eu quero que seja feito? Como que eu quero o tratamento? Onde que eu quero falecer, né? E também tem um documento que tu passa, agora não lembro exatamente o nome, que se eu não tiver capacidade, né? Se eu não estiver dentro das minhas capacidades mentais, né? De falar o que eu quero, quem que vai ser o meu representante? Né? Então, assim, escolher essa pessoa para te representar nesses momentos. Sim. Isso são todas preparações para nossa própria morte. São coisas bem burocráticazinhas, assim, daí, né, começando falando mais sobre isso. E aí, assim, ó, até parece bobo, né? Mas alguém tem a senha da tua conta do banco? Alguém que tu super confia, né? Se tu já tem alguma coisa que tu possa passar para alguém, se tu tem filhos, né? Como é que tu quer que isso se divida? Tu pode, né? Claro. Conversar, né? Tu nem precisa do tu pode conversar com as pessoas sobre isso, né? Não deixa de ser um exercício amoroso, né, Lu? Porque para as pessoas ficarem pensando sobre isso depois é tão doloroso, né? É tão doloroso. Tanto estresse também. Né? Eu falei esses tempos com a minha mãe sobre isso, assim, a gente estava na frente de casa tomando chimarrão, e eu falei como seria importante a gente começar, e foi muito dolorido para mim, não foi uma conversa tranquila, mas foi importante, da gente começar a pensar bom, eles estão envelhecendo, primeiro que a gente não se prepara para ver os nossos pais envelhecerem, é muito dolorido, né? Mas como é que vai ser? O que ela quer, assim? Quer que a gente contrate cuidadores, né? Porque daqui a pouco ficarem sozinhos de noite, por exemplo, é meio ruim. Eles ainda são jovens, tá? Minha mãe tem 65, meu pai é 70. Hoje são bem jovens, mas já pensando preventivamente, assim, né? E isso, para mim, é um gesto de amor a ela e ao meu pai. Porque eu me importo, eu quero que eles estejam bem assistidos. Nós não moramos na mesma cidade, né? Eu quero que eles fiquem bem, eu quero que eles fiquem bem confortáveis, né? Pensando nessas partes mais práticas, né, Lizzy? E aí, pensando em partes mais espirituais, talvez, aproveitar a nossa vida da forma que a gente acha que é mais válida. E aí, eu acho que é um cuidado que eu também tomo, assim, quando a gente fala, que não é chutar o balde e fazer só o que a gente quer, né? Tipo, então tá, então se eu sei que eu vou morrer, agora... Não, peraí, vamos com calma. Sim, tenha planos, né? Tenha desejos, faça programações da tua vida, mas o que tu pode fazer hoje... Puxa isso, assim, tipo, hoje eu fiz esse exercício semana passada. Eu tive um dia super ruim, assim. Tava me sentindo chateada por questões pessoais, e aí fiquei pensando, tá, mas assim, será que tem alguma coisa bacana que eu possa fazer por mim hoje? Né, assim. E aí abri um café super bonitinho aqui na frente da minha casa. Aí eu fui ali, sentei, tomei um café, respirei fundo, fiquei pensando nas coisas boas que também tinham acontecido na semana, como o dia, né? Eu sei que eu estava chateada, me acolhi, tomei o café, respirei e foi melhor, né? Assim, às vezes também eu sou uma pessoa que se eu não me cuido, eu fico meio workaholic, né? E daí eu vou cancelando encontros e nunca vou ter tempo. E eu sei, assim, que eu peco muito, se alguma amiga me ouvir falando aqui vai concordar. Porque eu sou uma pessoa que se enrola. E se enrola para ir no café, para ir no almoço, me enrolo, porque eu vou me botando compromisso de trabalho, de estudo. E aí, às vezes, eu acabo deixando de segundo plano meus prazeres, né? Isso é uma coisa que eu trabalho na minha terapia, de me permitir encontrar com uma amiga, nem que for 1, 2 horas, o quanto isso vai ser benéfico para mim, o quanto isso é importante, o quanto isso dá valor para esse momento que a gente está vivendo. Sim. E pensar que eu não sei se semana que vem eu vou estar aqui, mas não pensar de uma forma que me atemorize.
mas pensar de uma forma que me faça valorizar o momento que eu tô tendo. Aproveitar. De aproveitar. Exatamente. Assim como eu dei o exemplo da minha cachorrinha, da Lolita, né? De que a brevidade, talvez, o momento que a gente vai ter juntas, que isso não me atemorize, mas que isso dê mais qualidade à nossa convivência. Perfeito, perfeito. E acho que se a gente extrapolar, vale para todas as relações que a gente tem, né, Lu? Porque vale, com certeza vale. Eu lembro que a minha filha ficou muito reflexiva a respeito da questão, questão do coração e tudo mais, e a gente conversou algumas vezes, e eu disse para ela, a minha probabilidade de morrer continua a mesma. Eu posso passar disso e tipo atravessar a rua e morrer atropelada. Exatamente. E pronto, eu posso morrer dormindo, eu não sei. Então, assim, eu procurei trazer para ela, não sei se foi do melhor jeito, mas procurei dizer para ela que, tipo assim, tinha muito menos risco eu estar bem acompanhada no processo cirúrgico do que eu estar em casa tropeçar, porque quantas coisas a gente ouve, né? Sim. O pai de uma amiga nossa estava descendo a escadaria da igreja, tropeçou, bateu no meio-fio e morreu. E ele foi na igreja. Domingo de manhã, entende? Não tem como saber. Então, eu sempre brinco, assim, a gente não sabe qual é a nossa hora, só não precisa abreviar isso, né? Então, assim, não precisa também ter um estilo de vida que já seja um caminho para um suicídio, né? Mas... Exato, né? De tipo, eu vou comer tudo que eu quiser, já que eu vou morrer mesmo, né? Já que eu vou morrer mesmo. Não, gente, calma, não vamos com calma, não é assim, né? Mas eu acho que é legal a gente pensar sobre isso, assim, e eu entendo que as experiências que eu tive nesses últimos 2 anos, somadas à pandemia, me fizeram pensar muito sobre isso. Tá, eu acredito, né, Liz? Eu acredito muito. Eu acho que a gente até nós, né? Todos nós, né? Um pouquinho. E eu também, né? A gente até conversou sobre isso. Eu também tenho uma doença autoimune, assim, e que me predispõe a ter outros problemas bem chatos, assim, bem graves até. E quando eu recebi o diagnóstico, talvez tenha sido por ali, assim, que tenha começado a me dar a pensar em outras coisas da minha vida, assim, e de me cuidar muito mais, né, de ter um estilo de vida muito mais saudável do que talvez eu tivesse antes, né, de ter e isso também quando a gente fala sobre morte, isso também traz pra gente, né, eu quero viver bem, porque eu quero morrer bem, eu quero morrer sabendo que eu aproveitei muito a minha vida, né. E aí tu vê, assim, isso, como tá tudo muito ligado, né, eu fico pensando no quanto as pessoas tem o preconceito para pessoas com mais de 40 anos no mercado de trabalho, mais 50. Hoje está se falando tanto no etarismo, mas e talvez essas pessoas ativas e cheias de vontade de trabalhar e com uma bagagem de experiência incrível sejam deixadas de lado porque a gente não quer estar em contato com o velho. Envelhecer mesmo, né? E isso me chama muita atenção, né? E sempre que eu penso, assim, porque é natural, né? Com a idade que eu tô, é um fio de cabelo branco a mais, é uma ruga que apareceu que não tava ali semana passada. É o cansaço que a gente já vai sentindo que tu acha que tu dava conta e não dava. E agora não dá mais. E aí eu fico pensando, eu tenho uma amiga que tem uma frase que eu não sei se ela tirou de algum livro ou se é ela que fala, mas eu tomei ela pra mim. Toda vez que eu me sinto tentada a reclamar que eu tô ficando velha, eu lembro dessa frase que diz que só envelhece quem tá vivo. Né? Então, assim, a outra opção não é uma opção aceitável no momento. Não. Né? Então, assim, bom, são coisas de quem tá envelhecendo. Ponto. Né? E que bom que eu tô tendo essa oportunidade. Né? Mas é um exercício. Mas sabe que é um exercício, eu vou confessar, assim, eu também, agora eu tô com 39, né? E aí, tipo, nossa, eu tava conversando com um amigo, acho que umas 2 semanas, assim, que ele fez 40, e eu falei, mas e aí, como é que bateu os 40 em ti? Porque eu não sei se eu tô bem confortável pra fazer 40. Ele falou, nossa, bateu super bem, eu tô vivendo otimamente. Eu fiquei pensando, eu me dei uma autocriticada e disse, puxa, que feio, né? Eu que estudo sobre morte, tipo, falando que coisa, mas sou humana antes de ser psicóloga, né? Sempre falo isso, assim, normal. antes.
Mas aí depois eu fiquei pensando, realmente, nossa, eu fiz tantas coisas boas assim na minha vida, né? Acho que mudei de tive a coragem e a possibilidade também de mudar de profissão, de ir para uma área que fez mais sentido para mim. Tantas coisas assim que eu fui Que tu fez, construindo, né? né? E E que eu tão fiz jovem, e tão e jovem. tão jovem, É. assim, porque hoje 40 anos, assim, a gente, graças a Deus, a gente tá mudando esses Sim. 50, muito jovem, né? Eu falei, meus pais são jovens, meu pai tem 70 anos, eu Eu achei acho ele super. super jovem, E é né? engraçado, eu senti nessa questão de crise de idade, eu senti os 30. Um peso de responsabilidade. Penso, Tá, os 40 eu achei é, sensacional. sensacional. E agora eu tô me divertindo muito, porque eu fiz 49 em janeiro. E agora eu tô numa contagem regressiva para os 50. Eu Por quero muito 50. fazer 50. E aí eu brinquei. E hoje, que é dia 18, que a gente tá gravando aqui, faltam 9 meses para os meus 50. E eu tô brincando com isso. Eu não sei se eu vou estar assim lá em janeiro. Mas até Sim, agora, até agora eu tá tô me tudo bem. divertindo. Acho ótimo, assim. Mas sabe que eu tô meio que fazendo uma contagem regressiva também pro meus Aham. 40, né? É E aí bom. eu já tô meio que planejando o que que eu vou fazer, né? Tipo, Não, então eu não quero deixa de ser talvez um estar de ritual, né? férias. Não deixa de ser um É um ritual. ritual, Uhum. é uma data, assim, são momentos. E eu acho que também a gente vai ficando mais se conhecendo melhor, se respeitando Uhum. mais. E realmente, assim, vão ter coisas que eu já não tenho mais a energia que eu tinha aos 20, aos 30. E assim, tá, mas tem outras coisas que pra mim são ótimas, assim, tipo, eu agora, eu também nunca fui uma pessoa muito festeira, assim, mas pra mim agora, tipo, sábado, ficar em casa vendo uma TVzinha, ai, gostoso, Fabuloso, gosto, acho fabuloso. ótimo, Uhum, uhum. acho super divertido, não me incomoda É. nem um pouco. Sem contar que E a gente fica mais vivendo. esperta, né? Se tem uma coisa que a gente aprende É, com os anos é a gente entender a nossa, quilômetros de distância o que está acontecendo, né? e que às vezes é muito melhor a gente no sábado vendo um filminho na nossa Santa Paz do que em outras coisas, né? Uhum. Isso assim, né, Lizzie? É só a vida que vai nos ensinar. É, e tá tudo certo se uma outra pessoa tá nos ouvindo e diz, nossa, Claro! depois que eu fiz 40 que eu comecei a festejar, tudo bem, tá tudo E certo. tudo bem, e isso, assim, Uhum. exatamente, cada um vai se Sim. descobrindo, mas isso a gente vai se descobrindo, né? Vai entendendo coisas Uhum. mais sobre a gente, e isso é a vida, é só a E, vida que vai nos ensinar. e eu acho que essa, assim, a gente conectando com o nosso tema aqui, essa é a melhor maneira da gente honrar a hora da nossa morte, É, né? é, Porque sem se dúvida, né? economizar em vida é muito pior do que morrer. É, Tá, esses dias até tava lendo, assim, os maiores arrependimentos das pessoas quando morrem, né? Uhum. É isso, é de não ter passado mais tempo com a família, de não ter aproveitado mais viajar, de não ter feito coisas prazerosas, assim. Não tem, e Normalmente, não tem a ver com as metas que eles não cumpriram, né? De trabalho. não tem assim, ó, ai, não ter comprado uma casa, não ter comprado o carro, né? Não ter comprado o último celular. Isso não são os arrependimentos. Claro que não. Não são os nossos arrependimentos. E que às vezes a gente, por exemplo, né? A gente gasta um tempão trabalhando e ok, assim, e ok é que a gente queria adquirir coisas, tá Uhum. tranquilo, né? Mas assim, eu quero muito comprar o meu carro novo, daí eu vou trabalhar muito mais, Para bancar o carro. vou para bancar carro novo, mas aí eu não tô com a minha família, não tô com meus amigos, e aí não sei, talvez seja uma oportunidade da gente começar a botar na balança o que vai valer mais, né? Sim. Talvez algumas pessoas vão achar que o carro vale mais, e assim, não E cabe tá aqui a tudo gente certo. julgá-los, né? Tá tudo certo. Uhum. Mas eu acho que para a maioria vai pegar pois é, gostaria de ter mais, ter estado mais com meus filhos, ou com meus Sim. pais, ou com meus amigos. São É, pensamentos, né, Liz? isso aí. Tem muita coisa. Nossa, a gente podia passar o dia conversando sobre isso. É um assunto. E assim, ó, eu amo falar sobre, porque cada vez que eu falo, eu acho que eu também estou reforçando algumas coisas em mim, Claro. estou me lembrando de algumas coisas, Uhum. e é isso, assim, acho que é um assunto que a gente vai puxando ganchos e é Uhum. infinito. Não, com Tem para certeza. falar, poderíamos Não, passar 3 horas eu conversando. não tenho dúvida nenhuma. E para a gente encerrar, assim, que dica, que sugestão, que conselho, de repente algum livro que tu gostaria de sugerir, alguma Aham. coisa para quem ouviu tudo isso, fez sentido e gostaria de continuar trabalhando nessa relação com o Tá. luto. Tá, de livro, assim, me veio à cabeça 2 livros que Uhum. são, para mim, que eu indico.
da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Todos os livros dela eu indico, tá? Ela é uma médica paliativista sensacional, de uma afetividade e de uma clareza e e um aconchego quando ela fala sobre a morte. E o primeiro livro dela que eu li, eu acho que ela já tinha publicado um livro de poesias antes, mas esse primeiro livro dela que eu li, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Sim. Que fala exatamente sobre isso que a gente está falando, né? Sobre a morte, sobre os processos finais, enfim, é um livro muito bom. Uhum. Sempre tomo cuidado, né, quando eu indico essas leituras, de também te percebe se é o momento para tu ler, Claro. tá? Mas eu acho que é um livro muito, muito indicado. E agora, um livro do Rodrigo Luz, que eu não sei se eu vou falar exatamente é o último livro dele, não sei se o título é, mas se eu não me engano O Luto é Outra Palavra para se Falar de Amor. É alguma coisa, e ele fala exatamente esse livro sobre as formas que a gente tem de vivenciar os nossos processos de luto de uma forma um pouco menos dolorosa. Né? E ele fala muito nisso de honrar as pessoas que se foram. É uma leitura muito linda. Assim, acho que dá para começar a se aprofundar um pouco mais por aí, e é um caminho bem que eu super indico, assim, sabe? De olhos fechados. Já pesquisei aqui para nós. Luto é outra palavra para falar de amor. Para falar de amor. É isso aí. É o último livro dele. Lindo. E é lindo. E é uma leitura, assim, não é uma leitura pesada, tá? Para alguém que está vivenciando um processo, e até para quem está vivenciando um processo de luto mais dolorido, eu indico, porque ele dá esse aconchego, assim, sabe? É bem, bem bonito. Super indico essas leituras. Que bom. E nos chamar, né, para conversar. Sim, estamos aí. Vamos sempre manter contato e vamos. Para quem possa também seguir te acompanhando, né? Eu acho que isso é tão importante, que a gente possa ter um suporte, né? Que a gente possa usar como um recurso, né? Acho Exatamente. que esse é o ponto mais significativo. Lu, quero te agradecer demais a tua participação. Adorei, assim, muitíssimo obrigada. Imagina, eu que te agradeço. Foi ótimo. Que bom. E obrigada a todo mundo que nos assistiu até aqui. E até um próximo Conversas que Revolucionam.